Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido, novamente para estarmos aqui, juntamente com os irmãos, com as irmãs, com os jovens, com as crianças e com todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham no nosso canal. Meus irmãos, eu agradeço a Deus por essa rica e gloriosa oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos aqui. Eu agradeço a Deus, sou grata a Deus por essa rica e gloriosa oportunidade. Meus irmãos, eu estou com muito frio. Tá muito frio cá em Portugal. Nós estamos passando uns dias de frio, mas é assim mesmo. Todo ano é assim. E a gente parece que nunca acostuma, meus irmãos. Eu estou aqui em Portugal já vai para 12 anos que eu moro em Portugal, mas todo ano a gente pena com o frio. Mas tem ano que o frio ele castiga mais. Tem ano que tá frio. Esse ano parece que vai ser um dos anos que vai ser bastante frio. Mas estamos aqui, meus irmãos, para nos alegrarmos junto no Senhor. Eu louvo a Deus por cada um dos irmãos, das irmãs, das crianças, dos jovens, de todos meus irmãos que têm me acompanhado em meu canal. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Se não for muito incômodo para os irmãos, deixa seu like, meus irmãos, porque o like, meus irmãos, ajuda o canal crescer e ajuda também mais pessoas ter acesso a esse vídeo. Então, que os irmãos deixa o seu like, deixa um comentário. Assim, os irmãos estão me ajudando a evangelizar, a crescer este canal, porque este canal, meus irmãos, é para a obra do Senhor. E hoje eu quero contar para os irmãos, para todos que me acompanham, o que Deus tem feito na minha vida, meus irmãos, porque eu preciso contar. Muitas vezes nós recebemos as bênçãos do Senhor e não contamos, achamos que não é necessário contar. Mas se faz necessário nós compartilharmos as bênçãos do Senhor para fortalecer aqueles que estão fracos, aqueles que acham que Deus não ouve oração, que Deus não responde oração, que Deus não está atento a ouvir as nossas orações e responder, né, meus irmãos? E nós, como igreja do Senhor, precisamos ter essa certeza que as nossas orações estão sendo ouvidas e respondidas por Deus. Eu quero contar uma cura que eu recebi do meu Senhor e também contar o que minha irmã recebeu da parte do Senhor também. Antes de começar a contar o meu testemunho, eu quero ler aqui uma passagem, Mateus 8:14, onde diz: a sogra de Pedro. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e o serviu. Glória a Deus. Nós vemos, meus irmãos, na palavra do Senhor, aqui nos evangelhos, aonde Jesus foi o seu ministério, que Jesus cumpriu o seu ministério, começando do livro de Mateus, os evangelhos,
E Jesus deixou para nós muitas passagens gloriosas que ele realizou no meio dos discípulos e com o povo daquela época. Jesus, ele curava, ele libertava as pessoas oprimidas. Jesus, o seu ministério foi completo de curas, de milagres que Jesus fez. Então, meus irmãos, Jesus, ele tem o prazer de nos curar, de nos libertar. E por isso que nós precisamos acreditar no Deus que nós servimos. Jesus, ele veio como Salvador, mas também ele veio como curador, como libertador. E até hoje, ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus ainda cura, meus irmãos. Jesus liberta, Jesus salva, cura e liberta. Eu sou testemunha viva que Jesus tem me curado. Jesus tem me curado, irmãos, de várias enfermidades. E eu vou contar uma que o Senhor me curou. Já contei no vídeo anterior e vou relatar mais um testemunho que Jesus me curou. No ano de 2011, eu vim para Portugal. E chegando em Portugal, a gente fica naquela correria, trabalhando muito. E a gente não tinha muito tempo de ir ao hospital, porque naquele tempo nem documento eu tinha, foi assim que eu cheguei. Então, assim, era até difícil de você ir ao hospital para fazer um acompanhamento médico. E quando foi em 2013, eu fui ao Brasil, se não me foge da memória, eu fui ao Brasil. E lá eu fui fazer um exame de rotina, fui fazer um Papa Nicolau, como sempre eu fazia, mas aqui em Portugal eu não tinha feito ainda, mas chegando no Brasil eu fui fazer o Papa Nicolau. E quando eu fiz aquele exame normal de rotina, tranquilo, achei que estava tudo ok, né? E quando eu recebi o resultado daquele exame, meus irmãos, para minha surpresa, eu estava com uma lesão gravíssima no meu útero. E ali, a médica que olhou meu exame, ela já me encaminhou para um hospital, para um laboratório, para fazer uma biópsia. E biópsia geralmente demora a chegar o resultado, né? Porque como não era particular, era pelo SUS naquela altura, então ia demorar uns 40 dias. E eu tive que esperar, né? Que eu estava no Brasil, aí fui esperar o resultado dos exames sair para mim poder voltar para Portugal novamente. Quando eu recebi o resultado da biópsia, então a médica disse que eu estava com a lesão no meu útero, uma lesão, não era uma lesão grande, mas no local que ela estava, era uma lesão de característica cancerígena, né? Era um princípio de um câncer. E eu fiquei muito triste, muito abalada, assim, fiquei, meu Deus. Mas assim mesmo, eu já tinha ido para o Brasil, fiquei lá o dia que era de ficar, retornei a Portugal. Quando eu cheguei aqui, aí eu tive que fazer acompanhamento. Aí eu comecei a fazer acompanhamento e cada vez que eu ia no médico, o médico só me dava a notícia desagradável. Cada vez que eu ia no médico, o médico me dava notícia desagradável. Eu já estava tão triste assim que eu nem queria mais ir no médico. Aí eu falei para o Senhor, digo, Senhor, eu não vou mais no médico.
Não vou. Eu disse para o Senhor, eu não vou mais, porque toda vez que eu vou no médico, eles só dão-me notícia desagradável. E eu não quero mais receber essa notícia. Irmãos, e eu fiquei. Eu fiquei 2 anos sem ir no médico. Por incrível que pareça, fiquei 2 anos sem ir ao médico e orando. Orando, orando, orando. Quando foi um dia, eu fui ao culto. Aí o pastor que estava dirigindo o culto, na oração, ele disse assim: Irmã Alice, Deus está tocando no seu útero. Jesus está tocando no seu útero. E ele está curando uma enfermidade no seu útero. E eu, glória a Deus, eu pulei de alegria, chorei, agradeci o Senhor. E fiquei muito feliz com o Senhor. E aí eu digo, não, mas para confirmação eu vou fazer o exame. E aí passou uns meses, aí eu consegui marcar um Papa Nicolau e fiz. E aí, irmãos, para a glória de Deus, quando eu recebi o resultado do exame, para a glória de Deus, eu não tinha nada no meu útero. Jesus curou, repreendeu aquela enfermidade que eu estava condenada, irmãos, à morte, porque eu sei que os médicos, eles iam só me enrolando, falando, só me dando notícia desagradável e não resolvia nada. Eu não tomava nenhuma medicação, porque não me dava nenhuma medicação para tomar. Só passaram uma pomada para me usar e mais nada. E eu corri para os pés do Senhor, eu fui orar, fui pedir a Deus misericórdia, fui pedir ao Senhor que me curasse daquela enfermidade. Eu ia tomar banho e orando, Senhor, repreende essa enfermidade. Eu fazia propósito com Deus e o Senhor me ouviu, meus irmãos. Deus, Ele é o de hoje e o de ontem, o de amanhã. Deus, Ele eternamente, Ele é Deus. Ele não muda. E por meio da pessoa de Jesus Cristo, Ele está conosco para nos curar, para repreender todas as enfermidades. A minha irmã, Ceissa, ela fez uma cirurgia na coluna há 20 anos atrás. E quando ela estava mais ou menos com uns 6 anos, que ela tinha feito a primeira cirurgia, ela retornou de novo ao médico, teve que fazer outra cirurgia porque a hérnia voltou e voltou ainda com muito mais problema, porque já tinha desgastado a coluna dela, então ela precisou colocar uma haste de ferro, pino. Então foi assim, foi muito difícil. E a minha irmã sofrendo, sentindo dores, muitas dores que ela sentia, ela chorava de dor. Até o ano passado, a minha irmã estava sofrendo muito. E eu sempre orando, pedindo ao Senhor, repreende essa dor que minha irmã sente, que ela fez essa cirurgia, Senhor. Eu sei que o Senhor tem o poder de curar. Quando foi o ano passado, irmão, no final já quase do ano passado, não me recordo da memória, foi mês de outubro, ela fizeram uma campanha de oração 5 horas da manhã na igreja. E ela foi, mesmo sentindo muitas dores, mas meu irmão passava lá e apanhava ela, levava para a igreja. Quando foi no penúltimo dia da campanha, ela estava orando de joelho ali ao banco dela, no assento dela, quando o irmão que estava ministrando a palavra veio e direcionou a ela e colocou a mão na cabeça dela e repreendeu aquela dor, repreendeu aquela enfermidade. Hoje, para a glória de Deus, a minha irmã, ela não sente mais aquelas dores que ela sentia. Irmãos, vale a pena nós servir este Deus Todo-Poderoso, o dono de todo o poder no céu e na terra. Vale a pena nós ter comunhão com Deus,
e buscar a sua presença, porque Deus, meus irmãos, Ele está com seu ouvido atento ao nosso clamor. Ele quer responder à minha oração e à tua oração. Só depende de nós clamar, buscar, chorar nos pés do Senhor. Então, meus irmãos, eu louvo a Deus, porque Deus tem nos dado vitória. E o mesmo Deus que tem me dado vitória, dá vitória para você também. Aqui o hino 510 da harpa cristã. Irmãos, eu amo este hino. Eu vou citar só aqui um refrão do hino que diz assim: de que sofreis dos rins, pulmãos, de febre, gripe ou coração, de torce, nervo ou lesões, de pele e dente de fluxão. Sararei, sararei pelo poder da oração. Irmãos, vale a pena nós servirmos este Deus e buscar a sua presença. Porque Deus, Ele está conosco. Ele não nos abandona, Ele está conosco. E Ele sabe das nossas necessidades. Eu queria compartilhar esse testemunho com os irmãos, porque, irmãos, eu não sei o que seria de mim se o Senhor não tivesse me curado daquela enfermidade. Eu não sei se hoje eu estaria aqui. Não sei. Mas o meu Senhor, o meu Deus, Ele me curou. Para a glória do seu nome, para a glória do nome de Jesus, eu fui curada. A minha irmã também, daquelas dores que ela sentia, que ela chorava, ela foi curada também. E eu agradeço ao meu Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e por tudo que Ele é. Irmãos, ficamos na paz do Senhor. Um abraço caloroso da vossa irmã em Cristo Jesus. Amém. Amém.